Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica. Agora a gente vai falar sobre a equação reduzida da reta. Como eu já tinha dito, existem várias maneiras de representar uma reta e a gente vai aprender cada uma delas de maneira individual. Agora eu vou falar basicamente da equação reduzida, como é o formato, como é que a gente encontra todos os elementos e fazer alguns exercícios, tá bom? Tudo nessa aula. Então, a maneira de representar uma reta na sua forma reduzida é desse jeito aqui, ó. Mx mais n. Eu coloquei aqui as letrinhas que eu estava trabalhando, que eu estava dizendo, inclusive na aula anterior, sobre coeficiente angular. Eu vou chamar de m. Você pode encontrar em outros lugares ax mais b, mas aí, internacionalmente, o coeficiente angular é representado pela letra m. Porque tem outro jeito de representar a reta com ax e b, e para não confundir, eu prefiro usar n, que é a notação padrão no mundo todo. Então, m é o coeficiente angular que naturalmente você já conhece, foi o que a gente falou na aula anterior, que é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, pode ser também ΔY sobre ΔX, se tiver dois pontos, aquela conversa toda que a gente já teve, que você domina bem. E o n, tá, que aqui é novidade, é o que a gente chama de coeficiente linear, é o termo independente, na verdade. Qual é o significado dele? É bem fácil, de verdade, é fácil mesmo. Não é aquele fácil para mim, difícil para alguém. Não, não é isso. N é somente a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Ou seja, é o y do ponto de interseção, tá? Olha só. Se ela for tipo decrescente, tanto faz crescente e decrescente, esse cara aqui é o ponto 0n. Então, quando você vir o desenho de uma reta, se tiver onde a reta corta o eixo y, você, opa, esse aqui é o n. É bem mais simples, tá bom? Então, de um modo geral, esses dois elementos são os únicos que você precisa saber para encontrar a equação da reta, tá? Então, o primeiro modo é esse aí. Depois vão ter outros casos, mas a gente vai aos pouquinhos. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Aqui um exemplo bem direto para a gente encontrar a equação da reta. Depois eu começo a fazer alguns problemas aplicados da nossa apostila, do nosso caderno, tá bom? Olha só, vou começar com um exemplo bem direto aqui. Vou colocar um ângulo aqui de 60 graus. E um passando pelo 8 aqui. Então, como seria a equação dessa reta? Bora lá. Y igual a mx mais n. De cara, o mais fácil. N é 8, que é onde a reta corta o eixo y. E depois, o m, que é o coeficiente angular. É o ângulo? Não, é a tangente do ângulo. A tangente de 60, que a gente sabe que é raiz de 3. Então, a equação dessa reta é raiz de 3x mais 8. Exatamente isso. Somente isso, só. É assim que a gente descobre a equação de uma reta, se eu tiver o gráfico, se eu tiver esse ângulo aqui, e se eu tiver o ponto onde toca o eixo y. E se eu tiver um ponto que não toque o eixo y, pode estar passando pela sua cabeça. Aí tem outro jeito de encontrar, que a gente vai ver ainda em outra aula, tá? Por enquanto, os casos iniciais. Dá mais um exemplo aqui. Olha só. Vou colocar aqui um ângulo aqui de 135 graus. E aqui 6. Novamente, quanto é o m? É a tangente de 135. E eu já tinha dado essa dica, né? Se o ângulo for obtuso, ou seja, maior do que 90 e menor que 180, você pega o suplemento. O suplemento é quanto falta para 180. Então, menos tangente de 45 é 1.
E aqui é o n. Então, a equação da reta vai ser assim. mx mais n menos 1x, menos x, né? Mais n mais 6. Está pronta a equação da reta. É bem fácil, né? Não tem muito mistério, não. Outro detalhe, imagina que você tem agora 2 pontos para calcular o coeficiente angular e encontrar a equação da reta. Vou dar um exemplo. Imagina aqui, por exemplo, vou colocar um ponto aqui. Menos 1 e 2, esse ponto. E aqui 4. Qual é a equação dessa reta? A reta que passa por esses 2 pontos. Bom, de cara eu já sei que o n de navio, é 4. Por que 4? Porque é onde corta o eixo y, ok? Agora, para encontrar o coeficiente angular, não tem um ângulozinho aqui para a gente fazer direto a tangente. A gente vai usar aquele conceito, variação de y sobre variação de x, ou seja, delta y sobre delta x. Aqui eu vou pegar os 2 pontos, tá? Vou usar esses 2 pontos aqui. Ó. Primeiro ponto eu vou chamar de A, que é o ponto menos 1 e 2. Segundo ponto eu vou chamar de B, que é o ponto 0, 4. Tá? Não esquece, esse ponto e esse ponto aqui. Vamos encontrar o m, delta y sobre delta x. Então, 4 menos 2 sobre 0 menos 1. Vai ficar 2 sobre 1, 2. Não esquece, tá? Um detalhe. Quando você faz a variação de y sobre a variação de x, você tem que respeitar a ordem. Fez b menos a em cima, faz b menos a embaixo. Pode fazer o contrário? Pode. Contanto que você mantenha o padrão. Pode fazer a menos b em cima e a menos b embaixo. Tanto faz, tá bom? Agora tem que manter o padrão. Pronto, então como eu encontrei aqui a tangente do ângulo, que é o m, a equação da reta mx mais n, 2x mais 4. Então encontramos a equação da reta. Então acredito que não é mais nenhum bicho de 7 cabeças encontrar a equação de uma reta quando acontecem situações como essas, tá? Agora, uma coisinha que eu vou falar aqui para a gente finalizar. E aí, na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios já da nossa apostila, tá? Aqui eu vou mostrar só um caso que na verdade é o contrário. Se eu tiver a equação da reta, como é que eu faço o desenho? Ou seja, como é que eu faço o gráfico? Bem simples também, tá? Imagina que você tem algo do tipo 4x menos 12. Então, para encontrar a equação da reta, a gente já sabe. Agora, tem a equação da reta, eu quero fazer o desenho. Eu vou usar muito isso, né? Estou lá na equação da reta, tá, vamos fazer o desenho. E a pessoa fica às vezes sem saber como fazer. É bem simples. Se tiver no modelo mx mais n, eu já sei que o m é menos 12. Então eu já sei que vai passar no eixo y em menos 12. E para saber onde ela passa no eixo x, é só a gente lembrar o seguinte. Quando toca o eixo y, o x é zero. Quando toca o eixo x, quem vai ser zero é o y. Então tem gente que gosta de decorar, menos n sobre m. É melhor pegar a equação da reta igual a zero. Olha que fácil. Não tem muito mistério. Porque para saber onde toca o eixo x, o y é zero. E se você igualar aqui a zero, você vai achar x igual a 3. Então quer dizer que no eixo y vai tocar no menos 12 e no eixo x vai tocar no 3. Então é um negócio assim. Claro que está fora de escala, né? Dessa forma. Então não tem muito mistério. Repetindo, no eixo y é o n, no eixo x
é quando iguala a própria reta a zero, trocar y por zero. Dois detalhes, na verdade, duas besteirinhas. Caso seja uma reta, por exemplo, desse tipo, constante, tá? No caso, vai passar aqui no menos 2. Se for constante também, mas o x constante, por exemplo. Então não esquece, tá? Y igual a constante, reta horizontal. X igual a constante, reta vertical. Não podemos esquecer desses detalhes, tá bom? E o último, agora prometo, que é a última coisa para a gente finalizar essa aula. Se você tiver uma equação de reta do tipo AX, não vou chamar de A, né? Prometi MX. Por exemplo, y igual a 3x ou y igual a menos meio de x. Dois exemplos. Qual é a diferença de um para o outro? Onde é que vai tocar no eixo y? Bom, vai tocar na origem, porque o n é zero. Então, quando não tiver termo independente, naturalmente passa pela origem. Nesse primeiro caso, o m é positivo, então ela é crescente, fica algo assim, e no outro é negativa, ela é decrescente. Só que para amarrar a reta, porque aqui eu só sei que passa por um ponto, e aí por um ponto a reta fica frouxa, ela pode fazer isso, ó, mudar de lugar. Então, para a gente prender, a gente coloca mais um ponto. E aí você escolhe um número qualquer, tá? Não esquece, é qualquer número. Claro que vai ser diferente de zero, porque eu já estou passando pelo zero. Um número novo, qualquer número. Você pode botar 1, por exemplo. Quando você colocar 1 aqui, aqui vai colocar 1 vezes 3, 3. E aí você amarrou, agora sim, é uma única reta. E nesse caso, escolhe qualquer coisa, sei lá, 2. Quando eu coloco 2 aqui, vai dar menos 1. Tá? Então aqui isso foi só para amarrar. Todas as maneiras possíveis, né? Se você tiver a reta, não esquece. A equação para fazer o desenho, desse jeito que a gente faz. Se você tiver o desenho para descobrir a equação, do que a gente aprendeu agora há pouco, tá? Lembrando que esse caso que eu expliquei é quando eu sei exatamente onde a reta corta o eixo y, tá? Tem outros casos que a gente vai aprendendo ao longo das aulas, tá bom? Até a próxima.